A Justiça está obrigando Jair Bolsonaro a usar a máscara em locais públicos. A decisão, anunciada hoje de manhã, é do juiz federal Renato Borelli, da Nona Vara Civil, e atende pedido de uma ação popular. Num dos trechos do despacho, Borelli escreve o seguinte, olha só: defiro o pedido de tutela de urgência para impor ao réu Jair Messias Bolsonaro a obrigatoriedade de utilizar máscara facial de proteção em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço do Distrito Federal, sob pena de cominação de multa diária, que desde já fixo em R$2.000. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou a respeito dessa decisão. O juiz determinou também a obrigatoriedade da máscara para os colaboradores e funcionários da União e cobrou a fiscalização do governo do Distrito Federal. O Batalhão de Choque da PM e o Ministério Público Federal fazem uma operação para prender Márcia Oliveira de Aguiar, a mulher de Fabrício Queiroz, que é acusado de liderar o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando o filho do presidente era deputado no estado do Rio de Janeiro. 4 endereços em Belo Horizonte ligados à família de Queiroz foram alvos da operação. Márcia, no entanto, não foi encontrada em nenhum deles e continua foragida. Ela teve a prisão decretada no mesmo dia da prisão de Fabrício Queiroz, na última quinta-feira, quando ele estava na casa do então advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef. E o MEC anulou a portaria de Abraham Weintraub, que acabava com a política de cotas nos cursos de pós-graduação. Assinada pelo ministro interino Antônio Paulo Fogel de Medeiros, essa nova portaria retoma o incentivo à inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiências em cursos de mestrado e doutorado. A revogação ocorreu depois que o ministro Gilmar Mendes, do STF, deu um prazo de 48 horas para que a Advocacia Geral da União se manifestasse a respeito desse ato. Lembrando que essa portaria foi publicada no dia 18 de junho, foi uma das últimas assinadas por Weintraub antes dele deixar o cargo no Ministério da Educação. E o governo retificou hoje a data da exoneração de Abraham Weintraub, que foi publicada no sábado, 20 de junho, no mesmo dia em que o ex-ministro anunciou que tinha chegado aos Estados Unidos. Weintraub teria viajado com passaporte diplomático. Nessa retificação agora, a data da exoneração mudou para 19 de junho. Isso foi feito depois que o Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União investigasse a participação do Itamaraty na saída de Weintraub do Brasil. Pelas redes sociais, Weintraub tinha agradecido as dezenas de pessoas que o ajudaram direto ou indiretamente a sair do Brasil. O post, que foi publicado ontem, gerou dúvidas sobre a participação efetiva do governo Bolsonaro na facilitação dessa viagem. Weintraub, lembrando, é um dos investigados no inquérito que apura ataques ao STF. Sobre tudo isso, converso agora com Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Olá, agora eu te ouço. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Thalita? Tudo bem, obrigado. Silvio, vamos lá. Eu queria chamar a atenção para essa chamada de atenção da justiça a Jair Bolsonaro, para que ele use de fato essa máscara. A sociedade toda já sabe, já quase que se conscientizou da importância de uso dessa máscara, porque vivemos nesse momento de pandemia, e a justiça que precisa chamar a atenção do presidente da República para que ele faça o uso correto dessa máscara. Pois é, isso aí é extraordinário, né? O réu Jair Messias Bolsonaro, ninguém fala que ele é presidente da República na ação, né? E é impressionante como a gente se ocupa desses temas quando tem temas extremamente relevantes que deveriam ser discutidos em público mais amplamente e passam batido porque a gente se ocupa se o presidente vai usar ou não vai usar a máscara, né? De fato, nós estamos chegando num ponto assim que a gente precisa repor a agenda, né? O ministro da Educação, ele fugiu do país
e foi facilitado pelo Itamaraty, né, usando o passaporte diplomático, porque os brasileiros normais estão proibidos de entrar nos Estados Unidos nesse momento, né? E depois o governo refaz a decisão para se eximir das responsabilidades de ter feito esse contrabando do ministro para os Estados Unidos, né? É extraordinário. Enquanto isso, por exemplo, nós estamos vendo situações críticas em vários estados, a pandemia não arrefeceu, né? Em 20 das 27 capitais do país está crescendo o número de contaminados, né? E a gente precisava não ter um militar administrando o Ministério da Saúde, mas ter um médico, um especialista, uma pessoa que tivesse a competência de elaborar um plano de ação. Nós não temos esse plano de ação, né? E o horizonte de debelar a pandemia vai se tornando mais longe, né? Vai ficando mais longe, porque à medida que são relaxadas, vamos dizer assim, as medidas por conta da pressão do comércio, à medida que os governos vão tendo dificuldades, né, em ter, inclusive, os equipamentos necessários para enfrentar a pandemia, né, essa situação se agrava e nós vamos ter um prolongamento que não se sabe até onde vai, né? Essas questões são muito perigosas. E agora, por exemplo, a questão das eleições, né? Tá na votação do Congresso o adiamento das eleições, mas alguém já está discutindo o que vai ser essas eleições? Que resultados nós podemos esperar dela? Depois que, por exemplo, o PSDB desapareceu na última eleição, o PMDB também teve um desempenho péssimo, né? O que nós podemos esperar, vamos dizer assim, já que o meio de campo, por dizer assim, né, ele se esfarelou? Nós temos, de um lado, uma extrema-direita, né? E, de outro lado, uma frente, vamos dizer assim, que vai se constituindo aos poucos, uma frente antifascista, que congrega diferentes, que abriga partidos distintos e forças sociais, mas que ainda também não se apresentou com uma proposta. Quer dizer, que agenda é que nós vamos discutir? É o saneamento básico? É recuperar o SUS nos municípios? É pensar um programa de austeridade para tirar mais dinheiro do social? Ou é inverter essa lógica e ter, por exemplo, a preocupação central na família, no indivíduo, né, nos direitos que todo cidadão tem? Quer dizer, é impressionante. Inclusive também a questão das fake news está associada à questão da campanha eleitoral. Porque como não vai ter muita rua, não vai ter muito comício por causa da pandemia, as redes sociais vão ser estratégicas, né? E se continuar essa manipulação das redes sociais, onde milhões de robôs vão tentar seduzir aquele grupo particular eleitoral com argumentos que favorecem os seus valores, a sua moral, quer dizer, essa eleição vai continuar sendo uma continuidade da eleição presidencial, vai ser uma manipulação da opinião pública, né? Então, esses temas, a fome, por exemplo, a fome está chegando, já chegou nas favelas. O que o governo vai fazer com isso, né? Então, eu tenho a impressão que, às vezes, fica parecendo que são rojões que se soltam para a gente prestar atenção nesse evento particular sem importância, para deixar de discutir coisas importantes. Nós temos uma recessão que vem aí, uma expectativa que dos 13,9 milhões de desempregados que tem hoje, a gente chega a alguma coisa como 20 milhões de desempregados no final do ano, é muita coisa, não é? E não se fala nisso. Além do mais, nós temos também uma demonstração de que a PM não tem muita obediência para com os governadores do Estado, que é outro tema, a violência que está sendo exercida sobre a população, particularmente sobre a população negra, não é? Quer dizer, o governo de São Paulo está fazendo um esforço enorme para conter a violência da PM, criou até um curso de reciclagem desses policiais militares, né? Mas a disputa é quem controla a PM? São os governadores do Estado ou eles são mais fiéis ao Bolsonaro, que tem uma tradição de ficar protegendo seus interesses há 30 anos, né? Então, são questões muito importantes que deveriam estar sendo trazidas para uma discussão pública
e que estão sendo substituídas pela máscara ou não, né, contra a epidemia que o Bolsonaro está usando. Nós precisaríamos ficar mais atentos às questões mais substantivas, menos episódicas, mas o nosso presidente é especialista em tentar desviar a atenção, né? Sim. Falando sobre fidelidade, você citou a fidelidade da PM ao governo, ao Bolsonaro. Vocês vão discutir no Le Monde Diplomatique de hoje, no programa que vai ao ar aqui na TVT às 9h45, a questão dos militares e o bolsonarismo e o governo Bolsonaro. E aí também entra essa discussão sobre fidelidade, né? Porque o que a gente tem assistido nesses últimos dias são os militares parecendo se afastar um pouquinho ali da figura de Jair Bolsonaro, muito por conta da prisão de Queiroz, que aconteceu na última semana. O que vai rolar de discussão no Le Monde Diplomatique Brasil de hoje em relação aos militares, Silvio? Olha, nós estamos trazendo perguntas para serem refletidas por especialistas na área, né? Que é o seguinte, por exemplo, tem 1.540 militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto. O que faz essa gente? Né? Nós temos mais de 3.000 militares em cargos de confiança no governo, nos ministérios. Né? E os ministros, hoje em dia, que são da ativa e que são da reserva, já aposentados, eles têm diferenças de pensamento entre si ou eles estão alinhados agora? Né? Que papel vai ter as Forças Armadas nesse processo de transição que supõe a eleição próxima? Eles vão sair, os 3.000 militares do governo, depois de eleição? Então tem aí uma série de perguntas que são interessantes, que estão sendo aprofundadas nesse programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, e vale a pena assistir. É isso, às 9h45 aqui na TVT, Le Monde Diplomatique Brasil. Não percam. Silvio, muito obrigada, um beijo grande para você, até a semana que vem. Um beijo, um prazer estar aqui, Thalita.